Olá, eu sou a professora Miriam Cavalcante do Colégio Vida Ativa e hoje eu vou fazer uma revisão para os alunos do 9º ano, começando pela interpretação textual. Aqui segue algumas dicas para que você se dê bem. A primeira coisa que você deve fazer é uma leitura descompromissada. Essa leitura inicial, você só vai se apropriar do tema e do assunto. Depois você faz uma leitura analítica. Você percebe que tipo de texto que é, se é uma narração, se é uma dissertação argumentativa, que tipo de argumento. Você se apropria melhor de cada parte do texto e busca tudo que você sabe sobre aquele assunto. Só depois você vai para a questão. E quando você for para a questão, você deve buscar os comandos. O que são os comandos? É aquilo exatamente que precisa ser respondido na pergunta. Se é para explicar, se é para transcrever, justificar, relacionar. Há casos em que as questões aparecem da forma que está aqui no vídeo para vocês. Fábula é uma narração alegórica em verso ou em prosa destinada a ilustrar um preceito. Aí ele segue dando outras afirmações e só lá no final está escrito: determine os pontos comuns entre fábula e tirinha. Ou seja, não está logo de cara exposto o que é para você fazer. Então, eu sugiro que você busque na questão e grife qual é o comando, o que é esperado que eu responda. Depois disso, você responde a questão e revisa. Veja se o que você escreveu responde de fato ao comando solicitado. Bom, agora eu vou falar com vocês sobre as conjunções. Há 3 tipos de conjunções: a conjunção coordenada, a conjunção subordinada e a conjunção integrante. Eu vou começar falando da conjunção integrante, que ela normalmente... antes disso é importante você relembrar o que é conjunção. Conjunção liga uma oração, ou seja, uma frase com verbo, a outra oração. Tudo bem? Bom, a conjunção integrante, ela pega o sentido da primeira e integra na segunda, ok? Normalmente ela tem valor equivalente a substantivo, mas isso você vai saber quando nós estivermos estudando mais as orações substantivas. Agora, eu quero que você pense na subordinada. É como se você tivesse uma oração e a que vem depois da conjunção, ela tivesse um elemento sintático da primeira. Ou seja, ela tivesse o sujeito da primeira, tivesse o objeto direto da primeira, e assim vai. Então, ela é dependente, ela é subordinada de outra oração, ok? Já na coordenada, não. É como se uma mãe pegasse na mão dos 2 filhos e o braço de um filho não está no braço do outro. A cabeça de um filho não está no outro. Esse filho está completo, está inteiro, e esse também. E ela só pega na mão de cada um. Esse é o papel da conjunção coordenativa, que torna, claro, as orações coordenadas. Olha lá, eu trouxe um exemplo para você. Eu lhe trouxe um livro, mas você não o leu. Observe que a primeira oração ela tem sujeito, tem verbo transitivo, tem objeto direto e objeto indireto, está completinha. A segunda também, sujeito, verbo transitivo e objeto direto, também está completa. Eu não tenho o objeto direto da primeira na segunda, nem vice-versa. O sujeito da primeira não está na segunda, nem vice-versa. A conjunção mas aqui só está ligando uma à outra. Quando eu tenho uma oração que ela não é iniciada por uma conjunção, como o caso do eu lhe trouxe um livro, tem conjunção antes dele? Não, né? Então, nesse caso, nós chamamos de oração coordenada assindética. Mas quando ela é introduzida por uma conjunção, como é o caso da segunda, nós chamamos de oração coordenada sindética. Há uma classificação. Vamos lá. Bom, eu tenho a coordenada sindética aditiva, que dá a ideia de um plus, um mais, que adicionou alguma coisa. Nosso amigo não veio, nem mandou notícias. Adversativa, que traz a ideia de contrariedade. Ele era muito rico, mas não era feliz. A alternativa, que o próprio nome já diz, é opção, né, escolha. Ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva.
A conclusiva, que normalmente ela vem depois, antes do verbo. Então, este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado. E a explicativa, que ela é pós-posta ao verbo. Também o nome já diz, explica um termo usado na primeira. Volte logo, porque amanhã será tarde. Para terminar, eu quero falar sobre a colocação pronominal. E quando a gente fala sobre colocação pronominal, é importante a gente falar sobre pronome. Você revisitou comigo toda essa semana que passou, os pronomes pessoais, os demonstrativos, os relativos, os indefinidos, os interrogativos e os possessivos. Vimos todos eles. Aliás, você já tinha visto, a gente só reviu. E a partir dessa revisita aos pronomes, a gente vai pegar os pronomes oblíquos, que são esses: me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, os, as, lhes, que retomam um termo já dito antes, certo? E vamos pensar onde ele pode ser colocado numa frase. Quando ele vem antes do verbo, olha aqui a frase: não me ofertaste flores ontem. Nesse caso, o verbo é ofertaste e o pronome me está antes dele. Nós chamamos de próclise. Mas quando ele vem no meio do verbo, aí você fala, no meio? Sim, porque aqui eu tenho um verbo que está no futuro do presente, que seria ofertarás, e eu separo esse verbo, coloco no meio dele um pronome, ofertar-me-ás flores amanhã. Aí eu chamo de mesóclise. E oferta-me flores hoje, é o ênclise, é aquele que vem depois do verbo. Há algumas regras para o uso da próclise. Por exemplo, nós usamos o próclise, que é o verbo antes, o pronome antes do verbo, em frases negativas, interrogativas, quando eu tiver algum advérbio de tempo, de lugar, enfim, os advérbios de uma forma geral. A ênclise a gente usa quando o verbo começa a frase, quando alguém fala assim, te amo, ela pode até te amar, mas ela tá matando o português. É eu te amo ou amo-te, ok? E a mesóclise, que o verbo precisa estar ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima.